Um homem de mãos trêmulas estende notas amassadas sobre o balcão gelado de um hospital público. A luz fluorescente do corredor revela olhos fundos, barba por fazer, roupas desgastadas. Ele não olha para a atendente, apenas empurra o dinheiro para a frente e sussurra algo inaudível. Atrás dele, uma maca range. Uma criança pálida, conectada a soro, respira com dificuldade. O homem vira o rosto. Lágrimas escorrem em silêncio. Aquele dinheiro era tudo o que restava. Não apenas para o tratamento. Para tudo. Mas o que aconteceu depois desse gesto desesperado de amor mudou não só a vida dele, mas a de dezenas de pessoas. Esta é a história de como um sacrifício silencioso se transformou em um milagre coletivo. Você já precisou escolher entre pagar o aluguel ou salvar alguém que ama? Já sentiu o peso de não ter nada, mas ainda assim dar tudo? Essa é a história real de um pai que em novembro de 2025 fez exatamente isso. E o que aconteceu a seguir provou que o destino, às vezes, recompensa quem age com o coração. Se você acredita em segundas chances, fica até o final. E se essa história tocar seu coração, deixa um comentário contando se você também acredita que o amor move montanhas. Roberto tinha 42 anos e carregava o rosto de quem havia envelhecido 10 em apenas 6 meses. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã, não porque tivesse para onde ir, mas porque o silêncio da madrugada era o único momento em que conseguia respirar sem sentir o peso da ausência. A casa onde morava com o filho, um sobrado alugado na periferia de Curitiba, cheirava a remédio e solidão. As paredes descascadas guardavam fotografias empoeiradas de um tempo que parecia pertencer a outra vida. Em todas elas, uma mulher morena de sorriso largo abraçava um menino de olhos claros. Ela se chamava Ana e havia partido 7 meses atrás, levada por um câncer silencioso que ninguém esperava. Roberto ainda não sabia como seguir em frente sem ela, mas seguia porque tinha um filho de 9 anos que precisava dele. E porque desistir não era uma opção que Ana teria aprovado. O problema é que a vida não estava facilitando. Absolutamente nada estava facilitando. O menino, Gabriel, era o retrato da mãe. Tinha os mesmos olhos cor de mel, a mesma teimosia doce, a mesma forma de franzir a testa quando concentrado. Desde que Ana morreu, Gabriel havia se tornado ainda mais quieto. Passava horas sentado na janela do quarto, desenhando nuvens em um caderno surrado. Roberto sabia que o filho chorava escondido. Sabia porque ouvia os soluços abafados no travesseiro todas as noites, mas não sabia como consolá-lo. Como consolar alguém quando você mesmo está despedaçado? Ele tentava. Preparava o café da manhã, ajudava com a lição de casa, inventava histórias antes de dormir. Mas havia uma tristeza profunda nos olhos de Gabriel que nenhuma palavra conseguia alcançar. E Roberto sentia que estava falhando como pai, falhando como homem, falhando em manter a promessa que fez a Ana na última noite dela, cuidar do filho deles, acontecesse o que acontecesse. Então veio o desemprego. Roberto trabalhava havia 15 anos como operador de máquinas em uma fábrica de embalagens. Era um funcionário dedicado, pontual, respeitado pelos colegas. Mas a empresa enfrentava uma crise financeira severa e precisou cortar metade do quadro de funcionários. Roberto foi um deles. A notícia chegou em uma terça-feira cinzenta de outubro. O gerente evitou olhar nos olhos dele ao entregar o comunicado. Roberto apenas assentiu, recolheu seus pertences em uma caixa de papelão e saiu pela porta dos fundos. Não chorou, não gritou, apenas caminhou até o ponto de ônibus e ficou ali, parado, segurando a caixa contra o peito enquanto a chuva fina molhava seus ombros. Quando chegou em casa, não contou nada a Gabriel. Fingiu que havia sido um dia normal. Preparou o jantar, assistiu desenhos animados com o filho
e o colocou para dormir. Só então, sentado sozinho na cozinha escura, Roberto permitiu que o desespero o alcançasse. Ele tinha R$ 300 no bolso e o aluguel vencia em 2 semanas. Os dias seguintes foram uma sucessão de portas fechadas e promessas vazias. Roberto percorreu a cidade inteira atrás de trabalho. Entregou currículos em lojas, oficinas, supermercados, postos de gasolina. Todos diziam a mesma coisa. Deixa aqui que a gente entra em contato. Ninguém entrava. Ele tentou fazer bicos. Carregou móveis, pintou muros, descarregou caminhões. Ganhava R$ 50, R$ 70 por dia quando tinha sorte. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. E enquanto ele lutava para manter a casa de pé, Gabriel começou a reclamar de dores na barriga. No início, Roberto achou que era fome mal administrada ou ansiedade. Deu remédio caseiro, chá de boldo, compressas mornas. Mas as dores pioraram. Gabriel começou a vomitar pela manhã. Perdia o apetite. Ficava pálido. E uma noite, ele desmaiou no banheiro. Foi quando Roberto soube que algo estava terrivelmente errado e que ele não tinha dinheiro, nem plano de saúde, nem ideia do que fazer. Ele levou Gabriel ao posto de saúde da região. Esperaram 4 horas em um corredor abarrotado de gente. Quando finalmente foram atendidos, a médica, uma mulher jovem de olhar cansado, examinou Gabriel em silêncio. Pediu exames de sangue, ultrassom, tomografia. Roberto anotou tudo em um papel amassado, mas sabia que não conseguiria pagar. Os exames custavam mais de R$ 1.000. Ele tinha apenas 280. A médica percebeu a hesitação. Disse que havia uma fila no SUS, mas que levaria meses, e que, pela aparência do menino, eles não tinham meses. Roberto saiu do posto segurando a mão do filho, sentindo um aperto no peito que parecia arrancar o ar dos pulmões. Gabriel perguntou se estava tudo bem. Roberto sorriu, bagunçou os cabelos do menino e mentiu. Disse que sim. Disse que logo tudo ia se resolver. Mas por dentro, ele estava gritando. Gritando por Ana, por um milagre, por qualquer coisa que o salvasse daquele pesadelo. Porque ele sabia, no fundo, que estava perdendo o filho também. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Naquela noite, Roberto sentou na beirada da cama de Gabriel e ficou apenas olhando. O menino dormia inquieto, suando, murmurando palavras ininteligíveis. Roberto passou a mão nos cabelos do filho e sentiu uma onda de desespero tão forte que precisou morder o lábio para não gritar. Ele já havia perdido Ana, não podia perder Gabriel também. Não podia. Mas o que fazer? Como salvar alguém quando você não tem absolutamente nada? Ele pensou em pedir dinheiro emprestado. Mas para quem? Não tinha família próxima. Os amigos estavam todos na mesma situação. Pensou em vender alguma coisa. Mas o quê? Os móveis eram velhos, os eletrônicos quebrados. Pensou até em roubar. A ideia atravessou sua mente como um relâmpago e o encheu de vergonha. Mas a verdade é que Roberto estava disposto a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se fosse preciso vender a própria alma, ele venderia. Porque Gabriel era tudo o que restava dela. E ele não ia deixar esse pedaço de Ana escapar por entre seus dedos. Não enquanto houvesse um sopro de vida em seu corpo. Então, ele tomou uma decisão. Uma decisão terrível, desesperada, mas necessária. Ele ia fazer os exames, ia pagar. E depois, de alguma forma, ia lidar com as consequências. Na manhã seguinte, Roberto pegou todo o dinheiro que tinha em casa. R$ 280. Guardou em uma carteira velha e saiu com Gabriel para o hospital mais próximo. Não era um hospital público, era uma clínica particular pequena, mas que aceitava atendimento sem plano de saúde. A recepcionista, uma mulher de voz mecânica e unhas postiças, informou que os exames custariam R$ 700. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 700. Ele tinha 280, faltavam mais de 400.
Gabriel estava sentado ao lado dele, folheando uma revista velha, sem prestar atenção. Roberto olhou para o filho e sentiu uma faca atravessar seu peito. Ele não podia deixar o menino voltar para casa sem ajuda. Não podia. Então, fez algo que jamais imaginou que faria. Pediu à recepcionista se ela aceitava parcelado. Ela disse que não. Pediu desconto. Ela disse que não era possível. Roberto engoliu o orgulho e perguntou se havia algum programa de assistência social. A mulher suspirou com impaciência e entregou um formulário de 3 páginas. Disse que ele precisava preencher e esperar a análise, que levaria semanas. Roberto olhou para Gabriel. Viu o rosto pálido do menino, os olhos fundos, a respiração ofegante. Semanas! Ele não tinha semanas. Foi quando uma enfermeira passou pelo corredor. Ela era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque, olhos cansados, mas gentis. Notou Roberto parado ali, segurando o formulário com mãos trêmulas, e parou. Perguntou se ele precisava de ajuda. Roberto quase desmoronou. Contou tudo. A esposa morta, o desemprego, o filho doente, o dinheiro que não tinha. A enfermeira ouviu em silêncio e, quando ele terminou, ela colocou a mão no ombro dele. Disse algo que Roberto nunca esqueceria. Às vezes, a gente precisa ter fé. Fé de que o amor que a gente dá volta de alguma forma. Ela então se virou para a recepcionista e pediu que liberasse os exames pelo valor que Roberto tinha. A recepcionista protestou. Disse que não era política da clínica, mas a enfermeira insistiu. Disse que ela mesma cobriria a diferença se fosse necessário. A recepcionista revirou os olhos, mas cedeu. Roberto ficou ali, sem palavras, enquanto a enfermeira sorria para ele. Ele tentou agradecer, mas a voz não saiu. Ela apenas acenou e disse: "Cuida bem desse menino. Alguém lá em cima está olhando por vocês." Roberto assentiu, apertando a mão dela com força. E pela primeira vez em meses, ele sentiu algo que havia esquecido como sentir. Esperança. Uma esperança frágil, minúscula, mas real. Talvez o destino não tivesse desistido dele ainda. Gabriel fez os exames naquela tarde. Roberto ficou na sala de espera, roendo as unhas, rezando para qualquer coisa que estivesse ouvindo. Quando o resultado saiu, a médica chamou Roberto para uma conversa particular. Ela foi direta. Gabriel tinha um tumor benigno no intestino. Não era câncer, mas precisava de cirurgia urgente. Se não fosse tratado, poderia se romper e causar uma infecção generalizada. O procedimento custava R$10.000. Roberto sentiu o mundo girar. 10.000. Ele não tinha nem 1.000. Não tinha nem 100. A médica viu o desespero estampado no rosto dele e sugeriu que ele procurasse a assistência social do hospital. Disse que talvez conseguissem encaixá-lo no SUS, mas que levaria tempo, tempo que Gabriel talvez não tivesse. Roberto saiu daquela sala cambaleando. Sentou no banco do corredor ao lado do filho e segurou a mão pequena do menino. Gabriel perguntou o que a médica disse. Roberto forçou um sorriso e mentiu de novo. Disse que ia ficar tudo bem, que logo, logo, ele ia melhorar. Gabriel sorriu de volta, confiando cegamente no pai. E Roberto sentiu o coração partir ao meio, porque ele sabia que estava prometendo algo que talvez não pudesse cumprir, mas que ia tentar. Ia tentar até o último fôlego, porque era tudo o que lhe restava. Era tudo o que Ana teria feito, e ele não ia desistir, não ainda. Os dias seguintes foram uma montanha russa de desespero e buscas inúteis. Roberto passou horas na internet de uma lan house barata, pesquisando programas de assistência, ONGs, campanhas de financiamento coletivo. Criou uma vaquinha online, mas não sabia como divulgar. Não tinha rede social ativa, não conhecia ninguém que pudesse ajudar. Conseguiu arrecadar apenas R$150 em uma semana. Era uma gota no oceano. Gabriel, enquanto isso, piorava visivelmente.
As dores eram constantes. Ele mal conseguia comer. Roberto preparava sopas leves, mingaus, chás. Mas Gabriel vomitava quase tudo. E a cada dia que passava, o menino ficava mais fraco, mais pálido, mais distante. Roberto sentia que o estava perdendo aos poucos, como se Gabriel estivesse escorregando entre seus dedos e ele não conseguisse segurá-lo. À noite, Roberto não dormia, ficava acordado, observando o filho respirar, com medo de que, se fechasse os olhos, Gabriel simplesmente parasse. E toda vez que o menino gemia de dor, Roberto morria um pouco mais por dentro, porque ele era o pai. E um pai deveria proteger seu filho, mas ele não estava conseguindo, e isso o corroía vivo. Uma tarde, Roberto voltou ao hospital para buscar novos resultados de exames. O quadro de Gabriel havia se estabilizado temporariamente com medicação, mas a médica foi clara. Era questão de tempo. O tumor estava crescendo. Se não fosse operado logo, as consequências seriam irreversíveis. Roberto perguntou quanto tempo tinham. Ela hesitou. Disse que no máximo 3 semanas, talvez 1 mês. Roberto sentiu o chão desabar. 3 semanas, 1 mês. E ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando saiu do consultório, encontrou a mesma enfermeira do corredor. Ela viu o desespero no rosto dele e o puxou para um canto discreto. Perguntou como estava Gabriel. Roberto contou tudo. Contou sobre a cirurgia, sobre os R$ 10.000, sobre o prazo apertado. A enfermeira ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Quando ele terminou, ela respirou fundo e disse algo inesperado. Eu vou te ajudar. Roberto não entendeu. Como assim? Ela explicou que conhecia algumas pessoas, que talvez conseguisse mobilizar uma rede de apoio, mas que ele precisava confiar. Roberto quis acreditar, quis se agarrar àquela esperança. Mas a verdade é que ele já estava cansado de esperar, cansado de confiar, cansado de rezar para um céu que parecia surdo. Mesmo assim, agradeceu e voltou para casa com Gabriel, sentindo o peso do mundo nas costas. Naquela noite, Roberto fez as contas. Tinha R$ 300 no bolso, fruto de bicos que havia feito na semana. Devia 450 de aluguel atrasado. O senhorio havia aparecido 2 vezes, ameaçando despejo. Roberto pediu mais 1 semana. O homem resmungou, mas concordou. 1 semana. Depois disso, ele colocaria Roberto e Gabriel na rua. Roberto olhou para o dinheiro sobre a mesa. R$ 300. Não era nada, mas era tudo o que tinha. E naquela noite insone, olhando Gabriel dormir com dificuldade, Roberto tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele ia dar esse dinheiro para o hospital. Ia suplicar, implorar, fazer qualquer coisa para que começassem a cirurgia. E depois, de alguma forma, ele encontraria o resto. Ou não. Talvez perdesse a casa, talvez ficasse na rua com o filho, mas pelo menos Gabriel estaria vivo. E enquanto houvesse vida, havia esperança. Essa era a única certeza que Roberto ainda tinha. Então, na manhã seguinte, ele acordou Gabriel com cuidado, preparou uma mochila pequena com roupas e remédios e os dois seguiram para o hospital. Pelo caminho, Gabriel perguntou para onde estavam indo. Roberto disse que era só uma consulta rápida, mas por dentro ele sabia que estava apostando tudo em uma última cartada desesperada e que, se não desse certo, não haveria volta. Quando chegaram ao hospital, Roberto procurou a enfermeira. Encontrou-a no 3º andar, trocando curativos de um paciente idoso. Ela viu Roberto e Gabriel e imediatamente entendeu. Terminou o procedimento rapidamente e os levou para uma sala vazia. Roberto contou sua decisão. Disse que tinha R$ 300 e que queria usá-los como entrada para a cirurgia, que depois arranjaria o resto, mesmo que levasse anos. A enfermeira ouviu com uma expressão indecifrável. Então, para surpresa de Roberto,
Ela disse que ele não precisava fazer isso, que ela já havia conversado com algumas pessoas, que estava organizando algo. Mas Roberto balançou a cabeça, disse que não podia esperar mais, que Gabriel não tinha mais tempo. A enfermeira viu a determinação no olhar dele e suspirou. Disse que ia tentar, que ia falar com o diretor do hospital, que talvez, só talvez, eles conseguissem um desconto emergencial ou parcelamento. Roberto assentiu, segurando a mão de Gabriel com força. Ele não sabia se aquilo ia dar certo, mas precisava tentar, porque desistir significava perder Gabriel. E isso ele jamais faria. Jamais. A enfermeira voltou meia hora depois. Trazia o diretor do hospital, um homem alto de óculos e expressão séria. Ele olhou para Roberto e Gabriel e foi direto ao ponto. Disse que a situação era delicada, que o hospital era particular e tinha contas a pagar, mas que, excepcionalmente, fariam um acordo. Se Roberto conseguisse reunir R$ 5.000, eles fariam a cirurgia. 5.000. Ainda era uma fortuna, mas era metade. Era possível, talvez. Roberto perguntou quanto tempo tinha para conseguir o dinheiro. O diretor olhou para Gabriel e disse: 1 semana. Roberto engoliu seco. 1 semana. Ele tinha R$ 300, precisava de mais 4.700. Em 7 dias. Era impossível. Mas Roberto assentiu, disse que ia conseguir. O diretor entregou um papel com os detalhes do acordo e saiu. A enfermeira ficou. Ela colocou a mão no braço de Roberto e disse: "Você não está sozinho." Roberto não respondeu. Apenas olhou para Gabriel, que desenhava algo em um caderno surrado, alheio à gravidade da situação. E Roberto sentiu uma mistura de amor, desespero e determinação tão forte que quase o sufocou. Ele ia conseguir aquele dinheiro. Não sabia como, mas ia, porque Gabriel era tudo. E ele não ia deixar o filho partir. Não depois de tudo. Não agora. Roberto passou os dias seguintes em um estado de urgência frenética. Acordava antes do sol nascer e saía para a rua. Oferecia-se para carregar compras, lavar carros, limpar quintais. Aceitava qualquer trabalho, por menor que fosse. Ganhava 20, 30, 50 reais por dia. Era pouco, muito pouco. Mas ele não parava. À noite, voltava para casa exausto, contava o dinheiro e anotava em um caderno. No terceiro dia, tinha juntado mais 200 reais. Ainda faltavam 4.500. E restavam apenas 4 dias. Roberto sabia que não ia conseguir. Sabia que era matematicamente impossível. Mas ele não podia desistir. Então, fez algo que jurou que nunca faria. Foi até a casa do antigo patrão, o dono da fábrica que o havia demitido. Tocou a campainha com as mãos tremendo. O homem abriu a porta e franziu o senho. Perguntou o que Roberto queria. Roberto engoliu o orgulho e pediu ajuda. Contou sobre Gabriel, sobre a cirurgia, sobre o prazo apertado. O ex-patrão ouviu em silêncio. Então, cruzou os braços e disse: "Eu não posso fazer nada por você. Você não trabalha mais aqui." Roberto insistiu. Disse que não estava pedindo emprego, apenas um empréstimo. Qualquer coisa. O homem balançou a cabeça. Disse que não misturava trabalho com caridade e fechou a porta na cara de Roberto. Ali, parado na calçada, Roberto sentiu uma humilhação tão profunda que teve vontade de gritar. Mas não gritou. Apenas virou as costas e caminhou de volta para casa. Porque ainda havia 4 dias e ele não ia desistir. Não enquanto houvesse um segundo sobrando. Na manhã do 5º dia, Roberto tinha apenas 900 reais. Estava longe, muito longe dos 5.000, e restavam apenas 2 dias. Gabriel estava internado temporariamente para controle da dor. Roberto visitava o hospital 3 vezes por dia. Via o filho definhar aos poucos e sentia o coração ser estraçalhado. A enfermeira aparecia sempre, perguntava se ele estava bem. Roberto mentia. Dizia que sim, mas ela sabia que não.
Ela via nos olhos dele, via no jeito como ele segurava a mão de Gabriel. Via na forma como ele tremia ao sair do quarto. E embora ela não dissesse nada, Roberto sabia que ela estava fazendo algo. Algo que ele ainda não entendia, mas que, de alguma forma, envolvia Gabriel, envolvia todos eles. E na noite daquele quinto dia, quando Roberto estava prestes a desistir, quando estava prestes a aceitar que havia falhado, ele recebeu um telefonema. Era a enfermeira. Ela disse apenas: "Venha ao hospital amanhã. Traga Gabriel e confie." Roberto não entendeu, mas disse que sim. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, ele conseguiu dormir. Não porque tivesse esperança, mas porque estava cansado demais para continuar lutando. E porque, no fundo, ele sabia que o destino estava prestes a mostrar sua mão, para o bem ou para o mal. Na manhã seguinte, Roberto chegou ao hospital com Gabriel. A enfermeira os esperava na recepção. Ela sorriu, o que era raro. Disse que tinha uma surpresa. Levou os dois até o auditório do hospital. Quando a porta se abriu, Roberto congelou. A sala estava cheia, dezenas de pessoas, enfermeiras, médicos, pacientes, desconhecidos, todos olhando para ele. E na frente, sobre uma mesa, havia um envelope grande. A enfermeira se aproximou e disse: "Nós arrecadamos." A comunidade inteira se mobilizou. "Você não está sozinho, Roberto." Roberto não conseguiu se mover. Apenas olhou para o envelope, para as pessoas, para Gabriel ao seu lado. A enfermeira pegou o envelope e o entregou a ele. Dentro havia dinheiro, muito dinheiro. Ela explicou: "Quando eu vi você naquele dia, entregando seus últimos R$ 300, eu soube que precisava fazer algo. Postei sua história em um grupo de solidariedade. Falei com colegas, com pacientes, com comerciantes da região, e todos quiseram ajudar." Roberto abriu o envelope com mãos trêmulas. Havia R$ 5.200, exatamente o que ele precisava. E ainda sobrava. Ele olhou para a enfermeira, para as pessoas na sala, e finalmente desmoronou. Chorou como não chorava desde o funeral de Ana. Chorou de alívio, de gratidão, de vergonha por ter duvidado. E Gabriel, ao seu lado, segurou a mão do pai e disse: "Pai, a mamãe mandou essas pessoas, não foi?" Roberto não conseguiu responder. Apenas abraçou o filho com força e sussurrou: "Sim, meu filho, foi ela, foi sua mãe." A cirurgia foi marcada para 2 dias depois. Roberto passou aquele tempo em um estado de nervosismo constante, oscilando entre gratidão profunda e medo paralisante. Ele não conseguia acreditar no que havia acontecido. Pessoas que nem o conheciam haviam se mobilizado para salvar Gabriel. Estranhos haviam dado seu dinheiro suado para que seu filho tivesse uma chance. Era algo que desafiava toda a lógica, toda a amargura que ele havia acumulado nos últimos meses. E pela primeira vez, desde a morte de Ana, Roberto sentiu que talvez o mundo não fosse tão cruel quanto parecia. Talvez ainda existisse bondade. Talvez ainda existisse esperança. Ele passou as noites ao lado de Gabriel no hospital, conversando baixinho, contando histórias da mãe, relembrando momentos felizes. Gabriel ria, embora estivesse fraco. Perguntava se, depois da cirurgia, poderia voltar a jogar bola. Roberto prometeu que sim. Prometeu que fariam tudo de novo, que a vida voltaria ao normal. E enquanto fazia essas promessas, ele rezava em silêncio para que fossem verdadeiras. Para que o destino não arrancasse Gabriel dele também, porque ele não sobreviveria a mais uma perda. Simplesmente não sobreviveria. Na manhã da cirurgia, Roberto acordou antes de Gabriel. Ficou ali, sentado na cadeira ao lado da cama, apenas olhando o filho dormir. Gabriel parecia tão pequeno, tão frágil. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, as bochechas encovadas, os lábios ressecados. Roberto passou a mão de leve no rosto do menino e sussurrou: "Você é forte, meu filho.
mais forte do que eu, mais forte do que qualquer um, e você vai sair dessa, porque você é filho da Ana, e ela nunca desistiu de nada. Gabriel abriu os olhos devagar e sorriu. Disse: eu sei, pai, eu sinto ela aqui. Roberto engoliu o choro e forçou um sorriso. Disse que ela estava assim, que ela nunca os deixou, que ela estava ali, naquele quarto, naquela manhã, segurando a mão dos dois. E embora fosse apenas uma forma de confortar o filho, Roberto sentiu que talvez fosse verdade. Talvez Ana realmente estivesse ali, talvez ela tivesse orquestrado tudo. A enfermeira, as doações, a corrente de solidariedade. Talvez fosse seu jeito de dizer: eu estou cuidando de vocês. E essa ideia, por mais irracional que fosse, trouxe paz ao coração de Roberto. Às 8 da manhã, a equipe médica chegou. Explicaram o procedimento a Roberto com termos técnicos que ele mal compreendia. Disseram que era uma cirurgia delicada, mas que Gabriel tinha todas as chances de sair bem. Roberto assentiu a cada palavra, mas não registrou nada. Sua mente estava em branco, anestesiada pelo medo. Quando chegou a hora de levarem Gabriel para o centro cirúrgico, Roberto o abraçou com força. Gabriel disse: até logo, pai. Roberto respondeu: até logo, campeão. E então, os enfermeiros empurraram a maca pelo corredor. Roberto ficou ali, parado, vendo o filho desaparecer atrás das portas duplas. E quando as portas se fecharam, ele sentiu como se tivessem arrancado seu coração e levado junto. Ele caminhou até a sala de espera e se sentou. A enfermeira, que havia se tornado uma espécie de anjo da guarda, sentou ao lado dele. Não disse nada. Apenas ficou ali, em silêncio, oferecendo companhia. E Roberto foi grato por isso, porque naquele momento ele precisava de alguém. Precisava não estar sozinho. Porque a solidão, naquelas horas de espera, era um abismo fundo demais para se enfrentar. As horas se arrastaram como dias inteiros. Roberto ficou sentado na mesma cadeira, imóvel, com os olhos fixos no relógio da parede. 9 da manhã, 10, 11, meio-dia. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele tentou rezar, mas as palavras não vinham. Tentou pensar em coisas boas, mas a mente insistia em cenários terríveis. E se algo desse errado? E se Gabriel não resistisse? E se essa fosse a última vez que ele vira o filho vivo? Roberto balançou a cabeça, tentando expulsar esses pensamentos. Mas eles voltavam, insistentes, cruéis. A enfermeira trouxe café, mas ele não bebeu. Ela tentou conversar, mas ele não respondeu. Ele estava preso em um limbo de medo e esperança, incapaz de se mover em qualquer direção. E quando o relógio marcou 1 da tarde, 4h30 depois do início da cirurgia, Roberto começou a entrar em pânico. 4h30. Por que estava demorando tanto? Algo tinha dado errado. Ele se levantou, pronto para invadir o centro cirúrgico. Mas a enfermeira o segurou. Disse que era normal, que cirurgias delicadas levavam tempo, que ele precisava confiar. Roberto tentou, mas confiar naquele momento era a coisa mais difícil do mundo. Finalmente, às 2 da tarde, a porta do centro cirúrgico se abriu. O cirurgião saiu, ainda com o avental manchado, tirando a máscara. Roberto se levantou de um pulo, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O médico olhou para ele e, por um segundo que pareceu durar uma vida, não disse nada. Apenas olhou. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Então, o médico sorriu. Disse: correu tudo bem. O tumor foi removido completamente. Gabriel vai ficar bem. Roberto não conseguiu processar as palavras. Elas ecoaram na mente dele como um som distante, irreal. Gabriel vai ficar bem. Vai ficar bem. O médico continuou falando sobre recuperação, cuidados pós-operatórios, visitas. Mas Roberto não ouviu mais nada. Apenas repetia mentalmente aquelas 4 palavras. Gabriel vai ficar bem. E então, pela segunda vez em poucos dias,
Roberto desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor, e chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão. A enfermeira se ajoelhou ao lado dele e o abraçou. Disse: "Eu te disse, alguém lá em cima está cuidando de vocês." Roberto assentiu, incapaz de falar, e pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou. Acreditou que talvez, só talvez, o pior tivesse passado. Gabriel foi levado para a recuperação. Roberto só pôde vê-lo 2 horas depois. Quando entrou no quarto, o menino estava acordado, ainda grogue, mas acordado. Sorriu fracamente quando viu o pai. Roberto se aproximou, segurou a mão pequena e disse: "Você conseguiu, campeão. Você é o garoto mais corajoso do mundo." Gabriel sussurrou: "E você é o melhor pai do mundo." Roberto sentiu um nó na garganta. Disse: "Não, filho, eu sou só um pai que te ama e que faria qualquer coisa por você, qualquer coisa." Gabriel fechou os olhos, cansado, mas ainda sorrindo. E Roberto ficou ali, segurando a mão do filho, sentindo a vida pulsar sob seus dedos. Estava tudo bem. Finalmente, estava tudo bem. Ou pelo menos era o que ele pensava. Porque o destino, às vezes, não se contenta em dar apenas uma vitória. Às vezes, ele precisa testar até o fim. E Roberto estava prestes a descobrir que a tempestade ainda não havia passado. Que havia mais uma prova esperando por ele. Uma prova que testaria não apenas sua fé, mas sua própria humanidade. No dia seguinte, enquanto Gabriel se recuperava, Roberto saiu do hospital para buscar algumas coisas em casa. Ele estava exausto, mas aliviado. Pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir algumas horas sem pesadelos. Quando chegou a casa, encontrou um aviso colado na porta. Era do senhorio. Dizia que o prazo havia vencido, que Roberto tinha 48 horas para pagar o aluguel atrasado ou seria despejado. Roberto leu o papel 3 vezes, sem acreditar. Com tudo que havia acontecido, ele havia esquecido completamente do aluguel, e agora a conta havia chegado. Ele tinha usado todo o dinheiro da campanha para a cirurgia. Não sobrou nada, e agora devia não apenas o aluguel atrasado, mas também o do mês seguinte, R$ 1.200. E ele não tinha um centavo. Roberto sentou na soleira da porta e colocou as mãos no rosto. Ele havia salvado Gabriel, mas agora não tinha onde levar o filho quando ele saísse do hospital. Iam ficar na rua. Depois de tudo, depois de tanto sofrimento, iam ficar na rua. E Roberto não sabia o que fazer. Simplesmente não sabia mais. Foi quando ele ouviu passos. Levantou o olhar e viu a enfermeira. Ela havia seguido Roberto até ali, preocupada. Viu o papel na mão dele e entendeu imediatamente. Perguntou o que havia acontecido. Roberto contou. Contou sobre o aluguel, sobre o despejo, sobre o desespero que voltava a apertar seu peito. A enfermeira ouviu em silêncio e então disse: "Você já passou por tanta coisa. Não vai ser isso que vai te derrubar." Roberto balançou a cabeça. Disse que estava cansado, cansado de lutar, cansado de sobreviver. A enfermeira se ajoelhou na frente dele e segurou suas mãos. Disse: "Então descansa, mas não desiste, porque Gabriel precisa de você. E porque a história de vocês não termina assim. Ela ainda não acabou." Roberto olhou nos olhos dela e viu algo que o fez parar. Viu compaixão genuína, viu fé, viu amor e percebeu que ela estava certa. A história ainda não havia acabado e ele não ia deixar que terminasse com ele e Gabriel na rua. De alguma forma, ele ia encontrar uma solução. Ia encontrar. Porque era isso que pais faziam. Não desistiam. Nunca. E Roberto, apesar de tudo, ainda era pai. Ainda era o pai de Gabriel. E isso significava continuar lutando. Mesmo quando parecia impossível, mesmo quando doía demais, porque o amor, no fim, era a única coisa que realmente importava, e Roberto tinha amor suficiente para mover montanhas, ou pelo menos para tentar mais uma vez.
Roberto voltou ao hospital naquela tarde com o coração pesado, mas determinado a não deixar Gabriel perceber sua angústia. O menino estava melhorando visivelmente. Já conseguia sentar na cama, comer pequenas porções de comida, até rir de piadas bobas que Roberto inventava. Ver Gabriel assim, vivo, sorrindo, fortalecido, era o combustível que Roberto precisava para continuar. Mas por trás do sorriso que ele oferecia ao filho, havia um desespero crescente. 48 horas. Era tudo o que tinha para resolver a situação do aluguel. E ele não fazia ideia de como conseguiria R$ 1.200 em 2 dias. A campanha de arrecadação havia sido um milagre, mas Roberto sabia que não podia pedir mais. As pessoas já haviam dado demais. Já haviam feito mais do que qualquer um tinha a obrigação de fazer. Pedir de novo seria abusar da bondade alheia, seria se aproveitar. E Roberto, apesar de tudo, ainda tinha dignidade. Ainda tinha orgulho. Um orgulho idiota, talvez, mas orgulho. Então ele decidiu que tentaria sozinho, mais uma vez, de alguma forma. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Roberto conversou com a enfermeira. Perguntou se ela conhecia alguém que pudesse lhe emprestar dinheiro. Ela disse que ia tentar, que ia conversar com algumas pessoas, mas Roberto viu no olhar dela que as chances eram mínimas. Todos que podiam ajudar já haviam ajudado. Não havia mais de onde tirar. Roberto agradeceu e saiu do hospital. Passou a noite caminhando pelas ruas de Curitiba, pensando, planejando, desesperando. Pensou em vender seus poucos pertences, mas não tinha nada de valor. Pensou em fazer mais bicos, mas não havia tempo suficiente. Pensou até em vender sangue, mas os bancos não pagavam o suficiente. E quanto mais pensava, mais a realidade se impunha. Ele não tinha saída, a menos que acontecesse outro milagre. E milagres, Roberto sabia, não acontecem 2 vezes seguidas, não para pessoas como ele. Então, resignado, ele voltou para a casa vazia e se preparou para o inevitável. O despejo, a rua, o recomeço do zero. Talvez fosse isso que o destino queria ensinar. Que não importa o quanto você luta, às vezes você simplesmente perde e precisa aceitar. Na manhã seguinte, Roberto foi acordado por batidas na porta. Era o senhorio, um homem baixo, de bigode grisalho e expressão perpetuamente irritada. Ele entrou sem pedir licença e foi direto ao ponto. Disse que o prazo estava vencendo, que Roberto tinha até o final do dia para pagar ou sair. Roberto tentou negociar, pediu mais uma semana, explicou sobre Gabriel, sobre a cirurgia, sobre tudo. O senhorio ouviu com os braços cruzados e então disse: "Não é problema meu, eu também tenho contas para pagar, ou você paga ou eu coloco outra pessoa aqui. É simples assim." Roberto sentiu a raiva subir pela garganta. Disse que era desumano, que eles não tinham para onde ir. O senhorio deu de ombros. Disse que a vida é dura para todo mundo e saiu. Roberto ficou ali, parado no meio da sala vazia, sentindo uma mistura de raiva, humilhação e derrota. Ele havia tentado, havia lutado, havia feito tudo o que podia, e ainda assim não foi suficiente. Então, pela primeira vez em muito tempo, Roberto permitiu que a amargura tomasse conta. Permitiu que a raiva contra o mundo, contra Deus, contra o destino, explodisse. Ele gritou, chutou móveis, chorou. E quando não havia mais nada dentro dele, apenas silêncio e vazio, ele se sentou no chão e aceitou a derrota. Acabou. Era o fim. Mas o destino, como Roberto estava prestes a descobrir, ainda não havia mostrado todas as suas cartas. Naquela tarde, enquanto ele juntava as poucas coisas que tinha para levar para um abrigo temporário, alguém tocou a campainha. Roberto abriu a porta e encontrou um homem desconhecido. Ele era alto, bem vestido, com óculos de armação fina e uma pasta de couro na mão. Perguntou se era ali que morava Roberto Mendes. Roberto, desconfiado, disse que sim. O homem se apresentou como Paulo Henrique, advogado.
Disse que estava ali para tratar de um assunto delicado. Roberto franziu a testa. Advogado? Ele não conhecia nenhum advogado. Não tinha processos, não tinha dívidas judiciais. O que aquele homem queria? Paulo Henrique pediu para entrar. Roberto hesitou, mas cedeu. Os dois se sentaram na sala improvisada. E então, o advogado começou a explicar. Disse que representava a família de Ana, a falecida esposa de Roberto. Roberto ficou tenso. Ele quase não tinha contato com a família dela. Eles nunca haviam aprovado o casamento. Nunca haviam aceitado Roberto, um operário pobre, como genro. Depois da morte de Ana, simplesmente sumiram. Nem no funeral apareceram. E agora, meses depois, mandavam um advogado? Para quê? O que queriam? Paulo Henrique abriu a pasta e tirou alguns documentos. Explicou que Ana tinha uma pequena herança da avó, que havia falecido anos antes. Era um valor modesto, mas Ana nunca havia reivindicado. Com a morte dela, o direito passou para Gabriel, o único herdeiro direto. E como Roberto era o responsável legal pelo menino, ele poderia acessar esse valor em nome do filho. Roberto não conseguiu processar imediatamente. Herança? Ana nunca havia mencionado nada. Paulo Henrique explicou que era uma quantia de R$ 12.000, depositada em uma conta bloqueada há anos. E que, com a documentação correta, Roberto poderia liberar o dinheiro. R$ 12.000. Roberto sentiu o chão se mover sob seus pés. 12.000. Era mais do que suficiente para pagar o aluguel. Era suficiente para recomeçar, para dar estabilidade a Gabriel, para respirar. Roberto olhou para o advogado com desconfiança. Perguntou por que só agora ele estava sabendo disso. Paulo Henrique hesitou. Disse que a família de Ana havia tentado bloquear a herança, que achavam que Roberto não merecia. Mas que, recentemente, após saberem da situação de Gabriel pela campanha de arrecadação que viralizou em grupos locais, a consciência pesou. E decidiram fazer o certo: liberar a herança. Roberto não sabia se ria ou chorava. A mesma família que os havia abandonado agora fingia ter consciência, mas ele não se importava. Não mais. O dinheiro era de Gabriel, e ele ia usar para cuidar do filho. Era tudo o que importava. Nos dias seguintes, Roberto correu atrás da documentação necessária. Foi a cartórios, bancos, órgãos públicos. Preencheu formulários, assinou papéis, esperou em filas intermináveis e, finalmente, uma semana depois, o dinheiro foi liberado. R$ 12.000. Roberto olhou para o extrato bancário e não conseguiu acreditar. Pela primeira vez em quase um ano, ele tinha dinheiro, tinha segurança, tinha futuro. A primeira coisa que fez foi pagar o aluguel atrasado. Pagou 3 meses adiantados. O senhorio ficou surpreso, mas aceitou o dinheiro sem perguntas. Roberto então comprou comida, roupas novas para Gabriel, material escolar. Pela primeira vez, ele pôde entrar em um supermercado e comprar sem calcular cada centavo. E embora fosse uma sensação estranha, quase culposa, era também libertadora. Ele estava reconstruindo. Estava finalmente saindo do buraco. E quando Gabriel recebeu alta do hospital e voltou para casa, Roberto havia transformado aquele sobrado humilde em um lar de novo. Havia flores na mesa, havia comida na geladeira, havia esperança nas paredes. E Gabriel, ao entrar, sorriu. Disse: "Pai, parece que a mamãe voltou." Roberto engoliu o choro e disse: "Ela nunca saiu, filho. Nunca saiu." Mas nem tudo eram flores. Alguns dias depois, enquanto Roberto e Gabriel caminhavam pelo mercado, eles encontraram o ex-patrão de Roberto. O homem estava com a esposa enchendo um carrinho de compras. Quando viu Roberto, franziu o senho, fez um comentário alto, o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Disse: "Olha só quem está aqui, o pedinte. Conseguiu dinheiro de favor, foi?" Roberto sentiu o sangue ferver.
Mas Gabriel estava ao lado. Ele não podia fazer uma cena, não podia se rebaixar ao nível daquele homem. Então, simplesmente virou as costas e continuou andando. Mas o ex-patrão não parou. Seguiu os dois. Disse: "Deve ser bom viver de esmola, não é? Não precisa trabalhar, só pedir." Roberto parou. Virou-se lentamente e, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, disse: "Eu não vivo de esmola. Eu vivo de dignidade. Algo que você claramente não conhece." O ex-patrão ficou vermelho. Tentou responder, mas Roberto o interrompeu. Disse: "Você me demitiu quando eu mais precisava. Fechou a porta na minha cara quando pedi ajuda. E agora tem coragem de me julgar? Você não sabe nada sobre mim. Nada sobre o que passei. E sabe de uma coisa? Eu não preciso da sua aprovação, nem da sua opinião, porque eu tenho algo que você nunca vai ter. Um filho que me ama e pessoas que acreditam em mim. Isso vale mais do que qualquer salário que você poderia me oferecer." O silêncio foi ensurdecedor. Pessoas ao redor pararam para observar. E o ex-patrão, sem saber o que dizer, simplesmente virou as costas e saiu apressado. Roberto ficou ali, tremendo, mas de cabeça erguida. Gabriel segurou sua mão e disse: "Você é meu herói, pai." E Roberto, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse verdade. Talvez ele realmente fosse. Naquela noite, Roberto recebeu uma mensagem inesperada. Era da enfermeira. Ela dizia que precisava conversar com ele, que tinha algo importante para contar. Roberto ficou curioso e preocupado ao mesmo tempo. Marcaram de se encontrar no hospital no dia seguinte. Quando chegou lá, a enfermeira o levou para a mesma sala onde haviam anunciado a arrecadação. E então, ela contou algo que Roberto jamais esqueceria. Disse que, anos atrás, ela havia perdido um filho, um menino de 8 anos. Ele tinha a mesma doença que Gabriel, mas ela não tinha dinheiro para a cirurgia e não havia ninguém para ajudar. O menino morreu nos braços dela. E desde então, ela havia jurado que faria tudo ao seu alcance para que nenhuma outra mãe, nenhum outro pai, passasse pelo que ela passou. Foi por isso que ela ajudou Roberto. Não por caridade, mas por redenção, por cura, por amor ao filho que ela perdeu. Roberto ouviu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse: "Eu não sei como agradecer. Você salvou meu filho. Você me salvou." A enfermeira balançou a cabeça. Disse: "Você se salvou. Você nunca desistiu." E foi isso que fez a diferença. Roberto a abraçou e os dois choraram juntos. Dois estranhos unidos por dor, perda e finalmente esperança. Era a prova de que, às vezes, os milagres não vêm do céu, vêm de pessoas. Pessoas comuns, com dores comuns, que escolhem fazer algo extraordinário. E isso, Roberto percebeu, era o verdadeiro significado de fé. Não esperar que Deus resolva tudo, mas ser as mãos de Deus no mundo. E ele havia encontrado essas mãos. E elas haviam segurado Gabriel, haviam segurado os dois, e nunca mais os soltariam. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Gabriel se recuperou completamente da cirurgia, voltou à escola, voltou a brincar, voltou a ser criança. As dores sumiram, o sorriso voltou. E Roberto, vendo o filho renascer, sentiu que ele também estava renascendo. Encontrou um novo emprego em uma pequena oficina mecânica. Não pagava tanto quanto o antigo, mas era honesto, e o dono, um senhor de 60 anos chamado Mário, tratava os funcionários com respeito. Roberto trabalhava duro, chegava cedo, saía tarde. Mas agora havia propósito, havia futuro. E toda vez que voltava para casa e via Gabriel fazendo lição de casa na mesa da cozinha, Roberto sentia que tudo havia valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite insone, tudo havia levado a esse momento, a essa paz, a essa segunda chance. E ele não ia desperdiçar, ia construir tijolo por tijolo uma vida nova.
Uma vida que Ana ficaria orgulhosa, uma vida que Gabriel merecesse. E embora ainda houvesse dias difíceis, dias em que a saudade de Ana apertava o peito, Roberto aprendeu que dor e alegria podiam coexistir, que era possível sorrir mesmo carregando cicatrizes, que a vida, apesar de tudo, ainda valia a pena ser vivida. Certa tarde, Roberto recebeu um convite inesperado. A enfermeira, que havia se tornado uma amiga próxima, o convidou para um evento beneficente no hospital. Era uma campanha para arrecadar fundos para famílias em situação semelhante à que Roberto havia enfrentado. Ela pediu que ele contasse sua história. Roberto hesitou. Não gostava de exposição, não gostava de ser o centro das atenções. Mas a enfermeira insistiu. Disse que sua história poderia inspirar outras pessoas, poderia dar esperança a quem estava passando pelo mesmo. E Roberto, lembrando de como a solidariedade alheia havia salvo Gabriel, concordou. No dia do evento, ele subiu no pequeno palco do auditório do hospital, com as mãos suando e o coração acelerado. Havia cerca de 100 pessoas na plateia. Roberto respirou fundo e começou a falar. Contou sobre Ana, sobre a perda, sobre o desemprego, sobre Gabriel doente, sobre o desespero e sobre o milagre. Falou sem ensaio, sem preparação, apenas do coração, e quando terminou, o silêncio foi absoluto. Então, uma a uma, as pessoas começaram a se levantar e aplaudiram. Aplaudiram Roberto, aplaudiram Gabriel, que estava sentado na primeira fila, aplaudiram a resiliência, a fé, o amor. E Roberto, vendo aquelas pessoas de pé, sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Não orgulho arrogante, mas orgulho de ter sobrevivido, de não ter desistido, de estar ali, vivo, inteiro, ao lado do filho. E naquele momento, ele soube que sua jornada não havia sido em vão. Nos dias seguintes ao evento, Roberto recebeu diversas mensagens, pessoas contando suas próprias histórias, agradecendo por ele ter compartilhado a dele, dizendo que haviam se inspirado, que haviam decidido não desistir. E Roberto percebeu que sua dor, de alguma forma, havia se transformado em propósito, que o sofrimento, quando compartilhado, podia curar, podia conectar, podia transformar. Ele começou a visitar o hospital regularmente, não como paciente, mas como voluntário. Conversava com pais que estavam passando pelo que ele passou, oferecia palavras de conforto. Às vezes, apenas ficava ali, em silêncio, segurando a mão de alguém que precisava, e descobriu que ajudar os outros era também uma forma de ajudar a si mesmo. Uma forma de honrar Ana, de honrar Gabriel, de honrar a segunda chance que havia recebido. E quanto mais ajudava, mais sentia que estava no caminho certo, que finalmente, depois de tanto tempo perdido no escuro, havia encontrado a luz. E essa luz, ele percebeu, sempre esteve dentro dele. Apenas precisava de uma razão para brilhar. E Gabriel era essa razão. Gabriel sempre foi. Um ano depois da cirurgia, Roberto organizou uma pequena festa de aniversário para Gabriel. Foi no quintal da casa, com balões coloridos, bolo simples e alguns amigos da escola. Era humilde, mas estava cheio de amor. A enfermeira estava lá. Mário, o dono da oficina, também. Alguns vizinhos. E Gabriel, no centro de tudo, sorrindo, rindo, correndo, vivo, saudável, feliz. Roberto observou o filho de longe com os olhos marejados e sussurrou para si mesmo: "Conseguimos, Ana, conseguimos." Gabriel soprou as velhinhas e todos cantaram parabéns. E quando o menino abriu os presentes, encontrou um envelope especial. Dentro havia uma carta. Era de Roberto. Ele havia escrito na noite anterior, depois que Gabriel dormiu. A carta dizia: "Meu filho, hoje você completa 10 anos. E eu quero que você saiba que você é a razão pela qual eu acordo todos os dias. Você é minha força, minha esperança, minha vida.
Nós passamos por muita coisa juntos. Perdemos sua mãe, quase te perdi também. Mas o destino, ou Deus, ou o universo, decidiu nos dar uma segunda chance, e eu prometo que vou fazer valer cada segundo dela. Vou ser o melhor pai que eu puder ser. Vou te ensinar tudo que sua mãe me ensinou, a ser forte, a ser bondoso, a nunca desistir. E quero que você saiba que ela está sempre conosco, em cada risada sua, em cada conquista, em cada momento de alegria. Ela está aqui. E ela está orgulhosa de você, assim como eu estou. Feliz aniversário, meu campeão. Te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. Seu pai, Roberto. Gabriel leu a carta em silêncio, com as mãos tremendo. Quando terminou, olhou para Roberto com os olhos cheios de lágrimas e correu para os braços do pai. Os dois se abraçaram forte, enquanto todos ao redor aplaudiam. E naquele abraço, Roberto sentiu que finalmente havia chegado ao outro lado, que a tempestade havia passado, que eles estavam finalmente em casa. Algumas semanas depois, algo extraordinário aconteceu. Roberto estava trabalhando na oficina quando recebeu um telefonema. Era de uma produtora local de televisão. Eles haviam ouvido falar da história dele através do evento beneficente e queriam fazer uma matéria. Roberto hesitou. Não queria transformar sua dor em espetáculo. Mas a produtora explicou que a intenção era inspirar outras famílias. Mostrar que é possível superar, que existe solidariedade, que milagres acontecem quando menos esperamos. Roberto conversou com Gabriel, perguntou o que ele achava. O menino, com sua sabedoria precoce, disse: "Se nossa história pode ajudar alguém, pai, então vale a pena." Roberto sorriu. Seu filho tinha apenas 10 anos, mas já era mais sábio que muitos adultos. Então, concordou. A matéria foi ao ar 2 semanas depois, em um programa de grande audiência. Mostraram a casa humilde, o hospital, a enfermeira, Gabriel brincando no quintal e Roberto contando mais uma vez sua jornada. Do fundo do poço à redenção, da perda à esperança, do desespero ao milagre. A repercussão foi imediata e avassaladora. Milhares de mensagens nas redes sociais, pessoas compartilhando suas próprias histórias, famílias pedindo conselhos. E Roberto, de repente, viu que sua história havia tocado muito mais corações do que imaginava. Entre as mensagens, uma em particular chamou sua atenção. Era do ex-patrão, o homem que o havia humilhado no supermercado. A mensagem era curta, mas sincera. Roberto, assisti sua história na TV e me envergonho profundamente da forma como te tratei. Você é um exemplo de força e dignidade. Eu estava passando por problemas financeiros graves na época e descontei em você. Não tenho desculpa. Apenas queria pedir perdão e dizer que se algum dia precisar de algo, pode contar comigo. Roberto leu a mensagem várias vezes, sentiu raiva no início, depois cansaço e finalmente compaixão, porque ele havia aprendido naquela jornada que guardar rancor era como carregar pedras nas costas. Pesava, machucava, impedia de seguir em frente. Então respondeu: "Aceito o seu pedido de desculpas e desejo que você encontre a paz que procura. Não vou esquecer o que aconteceu, mas também não vou deixar que isso defina quem eu sou. Seguimos em frente, sempre." Depois de enviar a mensagem, Roberto sentiu um alívio profundo, como se tivesse soltado um peso que carregava há meses. Perdoar não significava esquecer, mas significava liberdade. E Roberto queria ser livre. Livre para construir, livre para amar, livre para viver. Os meses se transformaram em 1 ano. E então em 2. Gabriel cresceu forte, saudável, cheio de sonhos. Queria ser médico, queria ajudar crianças como ele. Roberto incentivava, dizia que Gabriel podia ser o que quisesse, que o céu era o limite. E enquanto o filho sonhava, Roberto trabalhava duro na oficina, economizava cada centavo e conseguiu finalmente comprar a casa onde moravam.
Não era mais aluguel, era deles, um lar de verdade. No dia que assinou os papéis, Roberto voltou para casa e mostrou a escritura a Gabriel. O menino abraçou o pai e disse: "A mamãe está feliz, né, pai?" Roberto assentiu, incapaz de falar. Sim, Ana estava feliz. Ele tinha certeza disso, porque eles haviam honrado a memória dela. Haviam lutado, haviam vencido e haviam construído uma vida digna, uma vida cheia de amor, propósito e esperança. E era tudo o que Ana sempre quis para eles. Roberto pendurou uma foto dela na sala, uma foto antiga, onde ela sorria com os olhos brilhando. E toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele parava na frente daquela foto e sussurrava: "Obrigado, amor, por tudo, por Gabriel, por me ensinar a ser forte, por nunca me abandonar." E embora ela não pudesse responder, Roberto sentia que ela ouvia. Sentia que ela estava ali e que sempre estaria. A enfermeira, que havia se tornado parte da família, era presença constante na casa. Ela e Roberto desenvolveram uma amizade profunda, baseada em dor compartilhada e cura mútua. Ela via nele a redenção que procurava, e ele via nela o anjo que Deus havia enviado quando mais precisava. Em uma tarde de domingo, enquanto tomavam café no quintal e Gabriel jogava bola com amigos, ela disse: "Você sabe que salvou minha vida também, né?" Roberto franziu a testa. "Como assim?" Ela explicou. "Quando perdi meu filho, perdi o sentido de tudo. Trabalhava no hospital apenas por obrigação, não sentia mais nada, estava vazia. Mas quando vi você, desesperado, disposto a dar tudo pelo Gabriel, eu vi meu filho. Vi a chance de fazer diferente, de salvar quem eu não consegui salvar. E ao salvar vocês, eu me salvei também. Encontrei propósito de novo, encontrei paz. Então, obrigada. Obrigada por me deixar fazer parte da jornada de vocês." Roberto segurou a mão dela e disse: "Nós somos gratos por você, para sempre." E os dois ficaram ali, em silêncio confortável, observando Gabriel rir e correr. Dois sobreviventes. Duas almas que haviam encontrado cura uma na outra. E que sabiam agora que nunca mais estariam sozinhos. Porque família não é apenas sangue. É quem fica. Quem luta ao seu lado. Quem te levanta quando você cai. E eles eram família, no sentido mais verdadeiro da palavra. 3 anos após a cirurgia, Roberto recebeu um convite especial. Gabriel havia sido selecionado para dar um depoimento em uma conferência nacional sobre saúde pública e solidariedade. Ele tinha apenas 13 anos, mas queria falar, queria contar sua história. Roberto ficou nervoso, mas orgulhoso. No dia da conferência, ele e Gabriel subiram ao palco juntos. E o menino, com voz firme e clara, falou: "Meu nome é Gabriel, e quando eu tinha 9 anos quase morri, não porque a medicina não pudesse me salvar, mas porque meu pai não tinha dinheiro. Ele fez tudo o que podia, deu o último centavo, e quando parecia que não havia mais esperança, pessoas que nem conhecíamos nos ajudaram. Enfermeiras, vizinhos, desconhecidos. E eu aprendi que o mundo ainda tem gente boa, gente que se importa, e que às vezes um milagre não vem do céu. Vem de alguém que decide fazer a diferença. Então, se você está passando por algo difícil, não desiste, porque sempre, sempre existe alguém disposto a te ajudar. E se você tem condições de ajudar, ajuda, porque você pode ser o milagre de alguém, como foram para mim." O auditório explodiu em aplausos. Roberto chorou sem esconder, e Gabriel, descendo do palco, abraçou o pai e sussurrou: "Fiz você se orgulhar, pai." Roberto respondeu com a voz embargada: "Você sempre me fez orgulhar, filho. Sempre." E naquele abraço, Roberto soube que sua missão estava completa. Ele havia criado um homem de bem, um homem compassivo, um homem que entendia o valor da solidariedade. E esse, ele sabia, era o maior legado que poderia deixar. Maior que qualquer fortuna,
maior que qualquer conquista, porque Gabriel levaria adiante o amor que recebeu e mudaria o mundo. Um gesto de cada vez. Anos mais tarde, Roberto estava sentado no quintal da casa, agora reformada e aconchegante, observando o pôr do sol. Gabriel estava na faculdade de medicina realizando o sonho. A enfermeira havia se aposentado, mas ainda visitava frequentemente. E Roberto, aos 50 anos, sentia uma paz que nunca imaginou possível. Ele olhou para o céu alaranjado e sorriu. Sussurrou: "Ana, nosso menino está bem? Ele está indo longe. E eu também estou bem. Finalmente. Obrigado por não ter desistido de mim. Por ter enviado anjos quando mais precisei. E por ter me deixado o maior presente que alguém poderia deixar, nosso filho. Eu prometo que vou continuar cuidando dele. Sempre." Uma brisa suave passou, balançando as folhas das árvores. E Roberto sentiu no fundo do coração que ela havia ouvido, que ela estava ali e que estava em paz, assim como ele. E naquele momento, Roberto entendeu a lição final de sua jornada, que a vida não é sobre evitar a dor, é sobre atravessá-la, é sobre cair e levantar, é sobre perder e reconstruir. É sobre amar, mesmo quando dói, porque no final o que fica não é o sofrimento, é o amor. E o amor, Roberto aprendeu, é a única coisa que realmente importa, a única coisa que permanece, a única coisa que vale a pena. E ele tinha amor, muito amor, e isso era suficiente, mais do que suficiente, era tudo. A história de Roberto e Gabriel nos ensina algo fundamental, que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, que mesmo nas horas mais escuras, quando parece que o mundo inteiro conspirou contra nós, existe luz, existe bondade, existe esperança. Roberto deu o último dinheiro que tinha, sem saber que esse gesto desesperado de amor seria apenas o começo de uma corrente de milagres. Ele aprendeu que o destino recompensa quem age com o coração, que a fé não está em esperar que tudo se resolva sozinho, mas em continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. E que às vezes os milagres vêm através de pessoas comuns, que escolhem fazer algo extraordinário. A enfermeira que ajudou porque quis honrar o filho que perdeu. A comunidade que se mobilizou porque viu em Roberto um reflexo de suas próprias lutas. O advogado que trouxe uma herança inesperada, fruto do amor de Ana, que continuava cuidando dos seus mesmo depois de partir. Todos foram peças de um quebra-cabeça divino, provando que amor, solidariedade e fé movem montanhas. Se essa história tocou seu coração, deixa um comentário contando. Você acredita em segundas chances? Já passou por algo parecido? Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para ter esperança. E se você puder, seja o milagre de alguém hoje. Um gesto pequeno pode mudar uma vida inteira, assim como mudou a de Roberto e Gabriel. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que provam que o amor sempre vence, que a bondade ainda existe e que no final somos todos parte da mesma jornada, a jornada de ser humano. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, você nunca está sozinho, nunca. Até a próxima história. E que Deus abençoe você e sua família, sempre.